continuando a explicação, então, aqui nessa aula a gente vai trabalhar os termos integrantes da oração. O que difere esses termos integrantes dos essenciais é que o nome já fala, essencial. Toda oração tem que ter um sujeito e um predicado, é claro, tirando ali a oração sem sujeito, né? Então, aqui nesse caso eu vou trabalhar com aqueles termos que se agrupam, que faz parte junto dos termos essenciais, eles se integram aos termos da oração, tá? Quais são? Eu tenho o complemento verbal, que é o meu objeto direto e o objeto indireto. Para isso é necessário vocês retomarem a listinha de preposição para poder identificar esse objeto indireto, tá? Tem também o meu predicativo do sujeito e o meu predicativo do objeto, o complemento nominal. Então, eu tenho o complemento verbal e o complemento nominal, tá? A diferença é verbo e nome. E eu tenho o meu agente da passiva. Então, são essas 4 listinhas aqui, tá? O que é o complemento verbal? O nome já fala. O complemento verbal, ele vai completar o sentido de quem? Do verbo. Então, esse verbo, necessariamente, ou ele vai ser transitivo direto, quando ele não tem uma ligação de preposição, e o meu transitivo indireto, o nome já fala, indiretamente, eu tenho que ter necessário a preposição, tá? Então, o objeto direto vai completar o sentido de um verbo transitivo. O que é verbo transitivo mesmo? É aquele verbo que precisa ser completado. Eu preciso complementar e dar sentido à minha oração. Se eu disser, a criança gosta de maçã, eu termino a minha oração lá no gosta. A criança gosta. Tá, mas tá faltando coisa aí, não tá? Então, gosta do quê? De maçã. Então, o meu complemento verbal, ele vem para dar sentido à minha oração que está incompleta. Por isso que é verbo transitivo, tá? O objeto direto, ele só vai, e tanto o direto como o indireto, eles só vão existir diante de verbo transitivo direto ou indireto, tá? Não vão existir diante de verbo intransitivo, como por exemplo, o gato miou, o bebê acordou, o bebê chorou. Então, eles não têm necessidade, intransitivo, não preciso completar, tá? Só terminando a frase, terminando a minha oração, ali mesmo, nesse verbo, não tem necessidade de complemento, tá bom? Então, eu tenho aqui o meu objeto direto, que precisa ser completado por um verbo transitivo, né? Ele é o complemento, sem a ligação da preposição. Olha o exemplo. Eu comi churrasco na festa. Eu, sujeito simples. O que eu fiz? Comi churrasco na festa. Comi é verbo. Se eu disser eu comi, ponto, tem sentido? Precisa ser completado. Preciso de um complemento verbal. Obviamente, a próxima palavra que vai vir, ela não vai estar dando sequência na minha oração. Eu comi churrasco, né? O churrasco está completando quem? O verbo. Esse verbo transitivo, certo? É o VT. Eu preciso completar ele. Churrasco é o meu objeto. Por que ele é objeto direto? Porque entre churrasco e comi não tem uma preposição. Olha, eu comi churrasco. Mesmo se tivesse eu comi o churrasco, ou não é preposição, né? Então, eu tenho aqui churrasco, objeto direto, portanto, comi, verbo transitivo direto. Olha o outro exemplo. Ela quebrou o vaso de decoração na escola. Ela fez o quê? Quebrou o vaso. Olha a minha oração. Ela quebrou. Ela, sujeito simples, quebrou o vaso de decoração na escola, eu tenho meu predicado.
verbal, porque ela fez uma ação. Quebrou. Ela quebrou. Se eu terminar minha frase por aqui, tem sentido? Não, eu preciso completá-la. Ela quebrou o quê? O vaso de decoração. O vaso. Lembrando que esse o é um artigo, não é preposição. Então, eu tenho um objeto direto, logo, quebrou, verbo transitivo direto. Ponto. Aí, o meu indireto, o nome já fala. Ele vai completar o sentido de um verbo transitivo indireto, só que aqui eu preciso de ter a preposição. Ó, alguns nomes aí. A, de, com, em, para, entre, sem, até, segundo. Tudo é preposição, principalmente as preposições de contração, aquele no, na, a preposição de combinação, o ao, aos, tá? Então, na minha oração que tem essa preposição, o meu objeto sempre vai ser indireto. Ó, ele necessitou de ajuda. Ele, sujeito simples, ele necessitou de ajuda, predicado. Então, eu tenho aqui, necessitou, um verbo transitivo, porque ele necessitou, ponto. Preciso completar essa frase. Necessitou do quê? De ajuda. Esse de é uma preposição, certo? Está entre o verbo e entre a palavra ajuda. Por isso que a gente fala indiretamente. Ele necessitou de ajuda. Se eu falar ele necessitou ajuda, não está certo. Então, eu preciso colocar uma preposição para dar sentido a esse verbo. E, obviamente, de ajuda é um objeto indireto e, portanto, verbo transitivo indireto, VTI. Da mesma forma, lembrei-me de estudar. Eu lembrei do quê? De estudar. Ó, o de novo, preposição, tá? Lembrando também, gente, ó, lembrei-me. Eu não posso colocar ali a minha frase começando pelo pronome oblíquo, né? Me lembrei, tá? Eu não devo começar, por isso que está aqui, ó, lembrei-me, tá bom? Prosseguindo. Eu tenho, não sei se ficou bem claro para vocês, eu tenho também o meu objeto direto preposicionado. O que é esse objeto direto preposicionado? Ó, esse me. Lembrei-me. Me, só o me, que é um pronome oblíquo, átono. Todos os pronomes oblíquos átonos têm função de objeto direto. Porque, reparem, lembrei de estudar ontem. Lembrei de estudar. Esse me aqui não tem problema se eu arrancar ele da frase ou da oração. Lembrei. Quem lembrei? Eu, né? Lembrei de estudar ontem. Então, eu tenho o de estudar, objeto indireto por conta da preposição, e eu tenho esse me, que ele vai fazer a função de objeto direto preposicionado, tá? Ele está preposicionado, não é à toa esse nome. Aí eu tenho também o meu predicativo. Predicativo vocês vão lembrar de característica, vocês vão lembrar de adjetivo, tá? Adjetivo na classe gramatical, tá? O que é esse predicativo? O predicativo ele vai mostrar uma característica, ou vai ser do sujeito ou vai ser do objeto. Do sujeito, fácil de achar, né? E o objeto eu tenho que encontrar o verbo, tá? Então, vamos aqui. Predicativo do sujeito. A minha filha é linda. Aliás, a minha família, né? A minha família é linda. A minha família, sujeito. É linda, predicado. Linda, tá dizendo que essa característica aqui, essa característica linda é de quem? É minha ou é da família? Ou é do é? O é verbo de ligação. Então, a minha família é linda. Estou me referindo a quem? Ao sujeito. Portanto, predicativo do sujeito. Vai caracterizar quem? A família. Tá? Agora, qual é o predicativo? Mesma coisa eu falar assim, ó. A borboleta é azul.
Eu não estou dando uma característica ali de beleza, de feiura, que seja, né? Ou qualidade, mas eu estou falando uma cor, algo significante. A borboleta é azul. Eu estou dizendo o que dessa borboleta? Uma característica de cor, azul. Então, azul vai ser o quê? Predicativo do sujeito. A camiseta está amassada. Essa palavra amassada, estou me referindo a quem? A camiseta. Portanto, a camiseta não é sujeito. Então, a amassada vai ser o quê? Predicativo do sujeito. Agora, o predicativo do objeto, eu vou me referir quem? Ao objeto. Eu sempre vou voltar ao verbo, tá? Exemplo. A cidade elegeu João prefeito. O que a cidade fez aqui? Elegeu, né? Mas elegeu quem? João. Eu estou dizendo que esse prefeito é uma característica. Prefeito, né? Essa característica aqui, prefeito, é da cidade, é de elegeu ou é de João? De João. Então, João, aqui João não é sujeito. A cidade elegeu João. Quem que elegeu? A cidade. A cidade sim é sujeito. Olha o verbo, elegeu. O que vem depois do verbo? João. Então, eu tenho João como objeto direto. E o que eu estou dizendo de prefeito é do João, que é objeto direto. Por isso que eu tenho um predicativo do objeto, tá? Aqui eu tenho as minhas vozes verbais, tá? Que é a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Nos termos integrantes, nós vamos trabalhar com a voz passiva, no que o sujeito ele vai sofrer uma ação, ele vai ser paciente, tá? Na voz ativa, o meu sujeito ele vai praticar mesmo. A professora indicou 3 livros. Simples. Na voz passiva, eu já tenho o contrário. O meu sujeito ele vai ser paciente, ele vai sofrer a ação. Dica. Geralmente, a voz passiva ela é iniciada por preposição. Quais são essas preposições? Pelo, pela, ou no plural, pelos, pelas, ou por. Por exemplo, a prova de português foi elaborada pela professora. Eu tenho aí a prova que está sofrendo uma ação que quem está fazendo sou eu, lá no final, pela professora. Então, eu tenho o meu sujeito paciente, por isso que a gente chama de agente da passiva. Ó, o almoço foi preparado pela mãe. Pela mãe, né? No caso, ó, a minha preposição, ó, pela, né? O que vem depois? Mãe. Então, mãe é o meu agente da passiva, tá? O almoço foi preparado pela mãe. Se eu quisesse transformar essa voz passiva na voz ativa, ficaria assim: a mãe preparou o almoço. Então, o almoço ele vai sofrer a ação. A mãe vai fazer. Aqui, nessa frase, eu tenho o contrário. Eu tenho o almoço foi preparado pela mãe, né? E a minha agente da passiva, que é a mãe, ela que faz a ação. E a voz reflexiva, eu tenho o meu sujeito que faz e que sofre a ação ao mesmo tempo. Por exemplo, a professora Adriele cortou o próprio dedo, ou cortou o cabelo, né? Então, ela faz a ação de pegar a tesoura, de cortar, né? Ou a faca e cortar, a si mesma. Da mesma forma, se eu colocar um espelho e for me olhar, e eu for falar assim, a professora olhou-se no espelho, ou na frente do espelho. Então, a professora faz uma ação e recebe ao mesmo tempo. Por isso que fala que é voz reflexiva. Mas o que me interessa aqui é a voz passiva, tá? Que o meu sujeito ele vai sofrer a ação, tá? Prosseguindo aqui. Voz passiva, ó, o termo que pratica a ação, tá? Olha as preposições. Aí eu tenho a classificação também, tá? Da voz passiva, que ela vai ser passiva analítica ou voz passiva analítica sem o agente da passiva, ou então a voz passiva analítica com o agente, tá? Por exemplo, o empreendimento foi construído
com sucesso. Aqui eu consigo ver quem é que fez essa ação? Não, né? Então, aqui, por isso que eu falo que é uma voz passiva sem o agente. Eu sei que o empreendimento foi construído por alguém, mas não está mostrando quem. Aqui nessa outra frase, na oração, eu tenho o empreendimento foi construído pelo arquiteto. Então, o arquiteto aqui está fazendo a ação. Aqui eu já tenho uma voz passiva analítica com o agente, tá? E eu tenho o meu complemento nominal, tá? O complemento nominal, ele vai completar o sentido de quem? De o nome. Então, não vou completar o sentido do verbo, eu vou olhar quem? O nome. E esse nome geralmente vai ser um substantivo, vai ser um adjetivo ou até mesmo um advérbio, tá? Nome. A família tem medo de assalto. Ah, detalhe. O complemento nominal, ele sempre é regido pela preposição. Seja ela qual for, mas sempre tem que ter uma preposição. Então, não confunda complemento nominal com objeto indireto. O objeto indireto, eu sempre vou ter o quem? Eu sempre vou ter um complemento do verbo. E o complemento nominal e o objeto indireto, ele tem que ter a preposição. E o complemento nominal, eu preciso completar o sentido do nome, que também tem uma preposição, tá? Olha aqui. A família tem medo de assalto. A família, sujeito simples, tem medo de assalto. Eu tenho meu predicado, ok? Então, eu tenho o verbo tem. Depois do verbo, eu vou ter um nome, que é um substantivo, abstrato, medo, né? A família tem medo do quê? De assalto. Então, de assalto é um complemento nominal. Por que que é complemento nominal? Tá completando o sentido de verbo, de medo e não de tem. Olha aqui, Ricardo estava consciente de tudo. Ricardo estava consciente de tudo, predicado. Estava, verbo. Do lado, consciente. Consciente já é um adjetivo, né? Ele estava consciente do quê? De tudo. Por isso que é um complemento nominal. De tudo está completando o consciente e não está completando estava. Essa é a diferença, é a carta na manga que a gente fala, tá? O juiz sentenciou favoravelmente ao menino. Então, o juiz deu a sentença favorável ao menino, ó. Favoravelmente é um advérbio de modo, tá do lado do verbo. O juiz sentenciou ao menino, mas olha a palavra que aparece. Favoravelmente a quem? Ao menino. Complemento nominal. Complementa quem? Um advérbio de modo, tá? Então, aqui são os meus termos integrantes da oração, tá? Eu tenho meu complemento nominal, não confunda com objeto indireto. A dica é sempre olhar do ladinho. Se tiver um nome, complemento nominal. Se tiver um verbo, vai ser um objeto indireto. O agente da passiva, que o meu sujeito ele vai sofrer a ação, tá? Eu tenho também o meu predicativo do sujeito, quando é uma característica do sujeito, e predicativo do objeto, quando é a característica do objeto. Complemento verbal são os objetos, tanto direto como indireto. É importante vocês relembrarem a listinha das preposições, mais uma vez. E esses são os termos integrantes da oração que nós estudamos hoje.